Livro Brida. Autor Paulo Coelho. Bom, esse livro foi lançado em 1990, mas essa edição que eu estou mostrando para vocês é da editora Paralela e foi lançado em 2017. Contém 272 páginas. Sinopse: um romance inspirador que mistura amor, paixão e espiritualidade. Brida é uma garota apaixonada por magia, mas que busca algo além. Isso a leva a conhecer pessoas muito especiais, como um sábio que ensina a confiar na bondade do mundo e uma mulher que lhe mostra a importância de buscar seu dom e sua alma gêmea. Seu desafio, então, passa a ser conciliar seus relacionamentos com seu desejo de ser uma bruxa. Para escrever esse romance, o Paulo Coelho se inspirou nas histórias contadas pela jovem Brida O'Ferne. É uma irlandesa, que ele conheceu durante a sua peregrinação pelo caminho de Roma. O resultado é uma mistura de amor, paixão, mistério e espiritualidade. Uma coisa que eu gosto muito dos livros do Paulo é porque ele sempre coloca alguma coisa que ele realmente vivenciou, seja experiências pessoais ou mesmo de pessoas incríveis que ele conheceu nessa caminhada da vida, em tantas viagens, em tantos retiros, coisas assim legais que ele fez. Ele conheceu pessoas incríveis e ele sempre traz um pouco dessas histórias assim pra gente nos livros dele. Bom, o livro acaba se iniciando, contando a história da Brida, que é uma jovem irlandesa que tem 21 anos e ela busca por autoconhecimento e se aprofundar nos estudos místicos. Parte do conhecimento dela vem através de livros antigos que ela pesquisa nas bibliotecas e ela também acaba participando de alguns workshops de magia e voltados para a espiritualidade. Por estar frequentando esse meio de biblioteca e indo em workshops, palestras sobre autoconhecimento, magia e espiritualidade, ela acaba conhecendo várias pessoas e com isso ela acaba recebendo uma indicação sobre um mago negro que vive isolado da cidade, próximo a uma floresta. Gente, vocês imaginam vocês estarem ali totalmente focado na espiritualidade, autoconhecimento, você tem seu desejo, assim, de ter o seu despertar do lado feminino e de ser uma bruxa, e aí do nada alguém te indica um mago, um homem que é realmente um mago negro e que ele vive perto de uma floresta totalmente isolado, tipo assim, um sábio, sabe? Que leva uma vida quase de um eremita. E aí você pensa, nossa, quanta coisa incrível esse cara pode me ensinar. Bom, ele é super conhecido por ser sábio e por ter poderes mágicos, mas ele também é uma pessoa muito reservada e por isso ele não aceita ser mentor de qualquer pessoa. Exatamente por ele ser muito seletivo, ele não aceita ser mentor de qualquer pessoa e também não é qualquer pessoa que é indicada para ele, entendeu? Quando ele conhece o candidato, ele precisa ver algo especial, além da pessoa ser ser uma pessoa bem responsável e totalmente focada. Quando a Brida encontra, o Magnus, que é o tal mago negro, ela fica muito surpresa, porque assim, ela imaginava, gente, um velho de cabelo branco, corcunda. Ela imaginava literalmente a imagem que a gente tem da carta do tarô do eremita. E quando ela encontra com ele, ela fica totalmente surpresa, porque ele é um homem bonito. Ele é um homem ainda jovem, assim, de meia idade, e ele tem poucos cabelos grisalhos. E uma coisa que ela percebe é que ele é um homem, assim, muito sério e observador. Quando eles se encontram, ele quase não interage com ela, ele mais observa e ouve tudo que ela fala assim com bastante atenção do que realmente interagem de fato. Ela acaba conseguindo convencer ele de que ela tem uma busca assim realmente sincera pela magia e que é totalmente genuíno e o quanto aquilo é realmente importante para ela, que ela sente que aquilo vai fazer toda a diferença na evolução e no autoconhecimento dela.
Pela primeira vez ele fica um pouco indeciso, geralmente ele olha para a pessoa e diz sim ou não logo de cara, mas dessa vez ele deixou com que a jovem falasse e decidiu que sim, que ele iria ser mentor dela. Uma coisa que ele fala para ela que a princípio deixa ela um pouco confusa é que assim que ele aceita ser o mentor dela, ele diz que eles são opostos. E ele fala que ele é um mago negro casado com a noite e que ela é uma pessoa totalmente solar. Ele também conta, né, que para ela desbloquear essa luz, ela precisa encarar seus medos e vencer a sua própria ansiedade. Com esse conselho que ela recebe dele, ela fica meio na dúvida e assim, ela não parece mais tão animada, porque ela achou que a partir do momento que ela iniciasse com a mentoria com ele, que ela iria aprender sobre magia, que ela iria logo praticar magia, e ele estava muito mais focado nessa questão de fazer ela vencer barreiras dela mesma, dos medos dela e dela encontrar realmente a alma dela, encontrar a própria luz, e ela fica um pouco assustada com essa questão, sabe? Então, assim, no início ela realmente pensa em desistir. Quando ela volta para casa, ela fica muito reflexiva, porque ela realmente achou que ela iria fazer magia logo de cara e percebeu que não seria nada daquilo. Sendo que ele fez todo um treinamento energético e filosófico com ela logo do início, sabe? Ele foi trabalhando aos poucos por meio de autoconhecimento, bastante meditação, bastante textos, trabalhando principalmente com os medos, com a ansiedade, com reconhecer a própria essência, fazendo com que ela entendesse qual seria também o propósito daquilo tudo. E aprender também a ouvir a própria intuição, sabe? Que era uma coisa que ela não tinha muito. Ela não tinha muito essa questão de contato com a intuição dela. A Brida, no início do livro, ela é uma pessoa muito racional, ela vai muito pelos pensamentos e pelo que ela conheceu, o que ela aprendeu de livros, em workshops e tal. Ela realmente não sente muito as coisas com o coração, sabe? Então, por isso que ela trabalha todas essas questões antes de aprender a fazer qualquer tipo de magia, de fato. E a forma dele trabalhar isso tudo com ela, de fazer ela pegar mais a questão da intuição, dos sentimentos, dela entender sobre vibração, era tendo conversas filosóficas, lendo e contando lendas antigas, casos antigos e fazendo também bastante meditação guiada. A parte mais difícil para ela do treinamento foi um dia que ele decidiu que deixaria ela sozinha para passar a noite inteira dentro da floresta. Gente, ela ficou com muito medo. Ficar sozinha dentro da floresta, no escuro. Ela ficou com muito medo de ser atacada por algum bicho, por alguma pessoa, mas no final deu tudo certo. E ela conseguiu se conectar com ela mesma depois disso e com a natureza em si. Por ela ser uma mulher que nasceu e cresceu na cidade, vive na cidade, ela não tinha muito contato assim com os elementos da natureza. Então, para ela passar aquele tempo na floresta, ouvindo o som dos pássaros, pisando na terra, tocando nas árvores, tudo aquilo era muito importante para o progresso dela. Então, por isso que ele fez esse desafio dela passar uma noite ali sozinha. É claro que ela não ficou totalmente sozinha, né? Ele ficou escondido o tempo todo vigiando ela, mas ela não sabia disso. Ela achou que ela realmente ficou sozinha o tempo todo. Com a evolução das aulas, e uma das últimas aulas que ela tem com ele acaba falando um pouco da importância de você encontrar a sua alma gêmea e como você pode reconhecer ela. Quando uma bruxa ou um mago encontra a alma gêmea, eles conseguem ver um ponto de luz brilhante acima do ombro da pessoa. Ou seja, eles veem a pessoa e eles enxergam um ponto muito brilhante acima do ombro. Então eles reconhecem que é como se fosse a outra metade deles, sabe? Eu achei essa parte assim do livro muito bonitinho, assim, muito incrível. Imagina, você enxerga a aura das pessoas, você sente a energia das pessoas, mas quando você está realmente perto da sua alma gêmea, a energia que emana entre os corpos e principalmente essa questão da luz é totalmente diferente.
Quando ela tem esse ensinamento, ela acha incrível, mas ao mesmo tempo ela fica um pouco triste, porque ela já tem um relacionamento sério com o rapaz já faz um tempo, e mesmo depois de todo esse estudo que ela tem de magia, ela nunca percebeu essa luz nele. Então ela fica receosa se realmente o namorado dela é realmente a alma gêmea dela ou não. Ah, uma coisa também, que pro mentor, né, pro Magnus aceitar ser o mentor dela de estudo de magia, ele exigiu que ela fosse solteira, que ela fosse sozinha, porque viver um relacionamento amoroso nesse processo de estudar bruxaria só iria atrapalhar o progresso dela e influenciar muito na energia dela em si. E ela mente pra ele, ela fala que ela é solteira, mas na verdade ela tem um relacionamento sim. A Brida, ela namora um cara chamado Loren já faz algum tempo, assim, dá a entender que já estão juntos até alguns anos. E ele é um cara super tranquilo, mas ele não acredita muito em magia, nada dessas coisas, sabe? Ele não acredita em magia, espiritualidade, mas ele também não se importa que a Brida estude essas coisas. Então, assim, ela sempre tenta contar alguma coisa que ela aprendeu pra ele escuta, mas também não dá muita importância, sabe? Mas ao mesmo tempo, ele também não desmotiva ela. Assim que a Brida realmente consegue evoluir na magia, o Magnus ele percebe que não tem muito mais o que ensinar a ela, até porque ela seria uma bruxa de magia solar e ele de magia negra. Então, ele precisa que ela encontre outro mentor que seja que trabalhe com o mesmo tipo de magia que ela. E dessa vez ele acaba indicando para ela uma bruxa, Wicca, que ela é totalmente focada em magia elemental e oráculos. Assim que a Brida começa a estudar com essa bruxa, ela começa a trabalhar muito mais a sua intuição, ela descobre que ela tem clarividência, ela consegue ler oráculos. A Brida já sabia da existência dos oráculos, mas ela não sabia ler de fato. Ela já tinha até comprado um tarô, ela já tinha participado de um workshop, vende, né, aqueles livrinhos ensinando você a ler tarô, ensinando significados de cada carta, mas é totalmente diferente quando você começa a ler os oráculos através da espiritualidade, através da sua própria intuição e energia, do que você fica focado só em livro. Então ela nunca evoluiu nos oráculos. E a partir do momento que ela começou o treinamento com essa bruxa Wicca, que ela começou a estudar magia elemental, que ela começou a estudar os oráculos de forma mais profunda, isso, e se conectou com a clarividência dela, ela começou a entender muito mais de como os oráculos funcionavam e, pasmem, ela começou a ter flashes da vida dela passada, que era uma coisa que ela nunca imaginou que iria acontecer, e ela ficou assim muito assustada, mas ao mesmo tempo achando tudo aquilo muito incrível. Ela passa um bom tempo estudando, né, com a bruxa Wicca, mas ela começa a sentir falta do Magnus. É uma falta que ela não sabia explicar exatamente do que era. Se era do jeito sério dele, se era do jeito que ele ensinava as coisas e fazia ela refletir. Ela só sabia que ela se sentia muito bem com ele, então ela resolve visitar ele depois de um tempo. Eles se encontram e ele acaba chamando ela para fazer um passeio na floresta, para poder mostrar algumas coisas para ela. E aí ele resolve levar ela em 2 lugares muito importantes para magia dentro da floresta. Ele mostra para ela uma árvore, que é uma árvore sagrada, em que muitos rituais são feitos naquela árvore. Aquela árvore carrega uma sabedoria muito importante. Por sinal, aquela árvore é uma árvore medicinal também. E outro lugar que ele leva ela é um ponto alto assim da montanha que tem várias pedras. E aquelas pedras era onde as bruxas se encontravam para poder fazer fogueiras e dançarem nuas à noite, sabe? Então tudo aquilo que a gente imagina da bruxa dançando com a lua cheia e tudo mais, ele leva ela exatamente nesse ponto. Uma parte que eu achei muito bonita desse livro é que eles, quando se encontram, tá assim no meio da tarde. À medida que eles vão caminhando dentro da floresta para ele poder mostrar os pontos mágicos dela para Brida, quando eles chegam no topo da montanha, que é onde tem as pedras e tudo mais, já tá à noite e ela começa a enxergar uma luz totalmente diferente nele. E aí ela percebe que o Magnus, né, que o mentor dela, é a alma gêmea dela. E por isso faz tanto sentido o porquê ela se sente tão bem com ele, se sente tão completa com ele, que é uma coisa que ela não sente com o Lawrence, que é o namorado dela há tantos anos.
ela acaba se entregando à paixão, ao impulso. Ela sentia muita atração por ele, ela sentia vontade de tocar ele, de beijar ele e tal, mas ela sempre se segurou muito e ela não entendia o porquê. E depois que ela descobriu que ele era a alma gêmea dela, ela tomou atitude, e nesse momento em que ele percebeu o porquê que ela estava tomando aquela atitude com ele também a recebeu ela nos braços, sabe? E eles se beijaram assim de forma bem apaixonada, sabe? E com certa forma como se sentisse saudade um do outro. Todo o tempo eles sabiam, né, que eles eram almas gêmeas, mas ele não contou para ela porque ele teve vários receios. Ele teve medo do julgamento dela, ele teve medo que depois disso ela não voltasse para poder fazer o treinamento de magia com ele e tudo mais. Ele não queria que isso atrapalhasse o treinamento dele, porque ele passou muitos anos voltado à magia e ele levava tudo aquilo muito a sério, sabe? E ele não queria que as pessoas ficassem falando sobre isso como se ele fosse, sei lá, um mago tarado, por exemplo. Então ele quis realmente deixar isso quieto e deixou a Brida descobrir sozinha. Eu confesso que essa parte do livro algumas coisas ficaram em aberto. Por exemplo, ela pergunta para ele por que ele não contou para ela, e ela fala e ele conta para ela que é porque ele não queria destruir o vínculo, né, de aluna e mentor, por isso que ele não contou para ela, e também que ele não queria que ele fosse mal interpretado também. Essa parte, ok, ficou resolvida, mas uma parte que para mim ficou em aberto foi se eles fizeram amor ou não. Porque no livro tem bem claro que eles realmente se beijam, que eles se declaram, que um sente muita falta do outro, uma falta que não conseguem explicar, e quando eles estão juntos, os dois se sentem completos e tal. Sendo que no meio desse beijo e no lugar que eles estão, né, que a magia é muito forte, eles acabam fazendo um ritual ancestral. E nesse ritual, ela consegue acessar muita sabedoria e imagem, sabe, da vida dela anterior. E ela acaba percebendo, né, que a ligação dela com Magnus é muito mais profunda do que ela pensava. E eu não entendi se eles fizeram amor ou não, porque ao mesmo tempo que fala sobre o ritual e fala que ela foi tendo acesso às vidas passadas e lembranças e tudo mais, conta também que durante o ritual eles ficaram nus. No final eles estavam nus, deitados assim no chão e tal. Então eu não sei se eles chegaram a consumir essa paixão toda ou não. Uma dúvida que ela acaba tendo com o tempo, né, tanto estudando com Magnus quanto estudando depois com a bruxa Wicca, é que ela percebe que a forma como a bruxa Wicca fala do Magnus é um pouco diferente, sabe? Então ela acaba desconfiando que eles possam ter tido alguma coisa no passado, e ela acaba entrando nesse assunto e perguntando pro Magnus se realmente, tipo assim, desde quando eles se conhecem e tudo mais, ele acaba revelando algumas coisas para ela. O Magnus, ele acaba revelando para ela que ele e a Wicca se conheceram e se apaixonaram bem na época que eles eram super jovens e que eles estavam iniciando na magia. E que eles acabaram tendo um romance, mas que ela decidiu não ir em frente, pois sabia que eles não eram almas gêmeas. E ela acabou também se apaixonando por outro cara que também não era alma gêmea dele. Ou seja, ela terminou com ele porque não queria atrapalhar a evolução dela na magia e tudo mais, e porque ela tinha muito medo que isso atrapalhasse na evolução de ambos, fora que eles sabiam que eles não iriam continuar juntos, porque em um momento ou outro a alma gêmea deles iria aparecer, então por isso que ela decide se afastar dele, sendo que aí ela acaba também se interessando por outro homem que ela conhece, mas que também não é uma gêmea dela, e isso faz ela sofrer bastante, porque não era o homem para ela. E o Magnus também sofre bastante, porque ele fica pensando assim, caramba, a gente se amava, eu amo ela até hoje e não tô com ela, porque a desculpa dela de não continuar comigo foi que eu não era uma gêmea dela, e ela foi ficar com um cara que também não era uma gêmea dela. Com isso, ela acaba quebrando a cara com esse novo homem, né, que ela se relaciona, e ela tenta voltar pro Magnus, sendo que aí o Magnus, ele acabou se fechando mais e decidindo que ele não teria mais nada com ela, porque ele passou anos sofrendo, sabe? Não foi uma coisa assim de meses, de dias, foram coisas de anos, quando ela realmente tenta voltar atrás com ele,
E aí ele já tinha sofrido muito e ele decide que eles vão ter contato somente mesmo por questões magísticas, sabe? Mas que eles não seriam amigos próximos, que eles não ficariam se vendo e que também ele não teria nenhum tipo de relacionamento com ela fora isso. Fora que o relacionamento deles também, que existiu antes, era totalmente proibido, né? Porque eles não poderiam ficar juntos. Assim, o clã que ambos entraram para poder estudar magia não permitiam que eles se relacionassem entre si. No final do livro, as pessoas que estavam ali focadas em estudar magia, porque assim, no caso não era só a Brida, tinha outras pessoas também. E aí eles fizeram um ritual coletivo com todos os iniciantes oficiais de magia, e que envolvia, né, a Brida e as outras estudantes. Gente, o ritual era super lindo e era feito assim em volta de uma fogueira. O namorado, né, da Brida acabou sendo convidado, tanto ele quanto a mãe da Brida, e eles assistiram a tudo. Era assim um ritual que era uma coisa totalmente íntima, não podia ir qualquer pessoa, mas ela conseguiu levar essas duas pessoas, que foram o namorado dela e a mãe. E eles ficaram assistindo tudo assim meio que de longe, sabe? Vendo todo o ritual de iniciação sendo feito por ela e pelas outras meninas. A mãe e o namorado dela não estavam entendendo nada, mas entendiam que aquilo ali era tipo um rito de passagem, como se fosse uma formatura, e o quanto aquilo era importante para a Brida, por isso que eles foram. Mas na verdade, tanto a mãe dela quanto o próprio namorado não acreditavam muito naquelas coisas e foram mais assim para dar um apoio moral mesmo. Nisso, a Wicca e o Magnus acabaram se vendo, né? Porque os dois estavam lá nesse evento, nesse ritual, então assim, eles acabaram se vendo depois de muitos anos sem se encontrarem. A Wicca tenta se reaproximar do Magnus e dá a entender que sim, que ela ainda tinha um forte interesse nele, mas ele dá um fora assim nela, sabe? Um total corte nela, dizendo que nada tinha mudado entre eles e nem iria mudar, ou seja, a opinião dele sobre ela não tinha mudado e muito menos a opinião sobre eles terem um relacionamento, que ele continuaria na dele, fazendo os trabalhos dele lá, isolado na floresta, e que ela continuaria trabalhando também a parte de magia dela e tal, e que eles teriam contato mesmo só por causa dos alunos, mas que eles em si não teriam um contato mais próximo. Gente, o ritual foi tão louco que a Brida teve uma parte que ela dançou, que ela acabou tirando, assim, a roupa dela na frente das pessoas. Tanto ela quanto as outras meninas começaram a dançar nuas, assim, em volta da fogueira, em meio a fumaças de incenso. Aconteceu toda uma coisa realmente muito forte, assim, de magia, sabe? E ao mesmo tempo muito, muito bonito. Quando acabou isso tudo, quando realmente finalizou o ritual, a Brida ela voltou a se vestir e ela foi até o canto assim, onde estava o Magnus e a Wicca. E ela foi lá para poder agradecer por tudo e por todo o ensinamento que ela teve e tal, pela formatura dela, porque se não fosse por eles, ela não estaria ali se formando, se iniciando realmente, se graduando como bruxa, sabe? Mas no momento em que ela olha realmente pro Magnus, ela fica muito na dúvida. Porque ela fica assim com o coração apertado. Porque ao mesmo tempo que ela sabe que o namorado dela tá lá, o Lawrence, ela vê o Magnus e ela fica totalmente mexida, gente. Totalmente atraída por ele. Assim que ela fala, né, com o Magnus e com a Wicca agradecendo, ela escuta o Lawrence chamando ela no fundo, assim, para eles poderem ir embora, porque já tá ficando tarde, eles estão num lugar super isolado, super longe da cidade, e eles iam voltar de carro, então ficaria perigoso. Então, quanto antes eles fossem embora, seria melhor. E aí ela olha pro Magnus, ela pega assim na mão dele, ela olha bem no fundo dos olhos dele e fala para ele que se ele quiser que ela fique, é só ele pedir para ela que ela vai ficar, sabe? Que ela vai ficar com ele. Mas assim, mesmo ele percebendo que os dois são almas gêmeas, ele percebe que a jovem, né, que no caso que a Brida tá confusa, sabe? Porque ao mesmo tempo que a Brida é a alma gêmea dele, né, do Magnus, ele percebe que ela também tem um laço muito forte ainda pelo Lawrence, porque se ela realmente não gostasse tanto dele assim, depois que ela descobriu que eles são almas gêmeas,
ela poderia ter terminado com ele. E em hora nenhuma ela mudou com o Lawrence, sabe? Ela traiu o Lawrence com o Magnus e agiu como se nada tivesse acontecido. Tanto que teve a formatura dela e ela chamou ainda ele pra lá. E vocês imaginam a cara do Magnus, né? Porque ela mentiu pra ele, pra Wicca, na cara dura, dizendo que não tinha ninguém, que era solteira, que era sozinha. E aí, na formatura dela, ela simplesmente aparece com o namorado ali na cara dos mentores dela. Então, Magnus, mesmo apaixonado pela Brida, ele fala pra Brida não ficar, que ela deve seguir o caminho dela. E que ela deve ir com o Lawrence. E aí ela fica muito triste, ela fica assim com lágrimas nos olhos na hora. E ela vai se afastando, assim, dá aquela pausa dramática. Ela vai se afastando dele e da Wicca aos poucos, assim, muito triste. Mas ao mesmo tempo, quando ela se depara com o Lawrence, assim, com a chave do carro esperando ela sente um alívio por ter alguém ali por ela. E aí ela vai pra casa com ele. Com isso, gente, a Wicca, ela tá ali o tempo todo assistindo tudo. Ela fica muito, muito admirada e chocada, assim, com a sabedoria, com a empatia e até mesmo com o auto-sacrifício, né, que o Magnus, ele tá fazendo ao abrir mão da jovem, para que ela possa realmente ser feliz, para que ela possa realmente ser livre para escolher com quem ela quer ficar, independente de se é uma gêmea ou não, sabe? Porque antes, quando ele teve o relacionamento com a Wicca, ele correu muito atrás dela, sabe? Mesmo sabendo que eles não eram uma gêmeas. E agora, com a Brida, ele tava agindo de uma forma totalmente diferente. Mesmo ele sabendo que ela era uma gêmea dele, ele não correu atrás dela, sabe? Ele deixou ela totalmente livre para decidir. Como ele percebeu que ela estava totalmente confusa com os sentimentos dela quanto a ele e quanto ao Lawrence, ele preferiu deixar ela livre. Refletindo que, assim, se um dia fosse para eles ficarem juntos, que ele iria voltar atrás dele, sabe? Mas que ele não iria atrapalhar a vida dela, até mesmo por questões, assim, da diferença de idade, sabe, deles. O Magnus, assim, conta na história, basicamente, não fala a idade do Magnus, mas dá a entender que ele tem, sei lá, mais que o dobro da idade da Brida, sabe? Então, se a Brida tá com 21 anos, o Magnus já deve ter ali na faixa dos 45, 46. Então, ele sabe e ele entende que ele decidiu voltar a vida dele totalmente para magia, que ele decidiu viver isolado numa floresta, viver na montanha. E será mesmo que a Brida, tão jovem, uma menina, né, tão nova, de 21 anos, começando a estudar magia agora, será mesmo que ela estaria disposta a abrir mão da vida dela na cidade, com todas as coisas que ela está acostumada, com aquele agito, com todas aquelas pessoas, para viver isolada com ele no meio do mato? Assim, gente, eu achei... No dia que eu li, eu fiquei muito triste com esse final. Eu pensei assim, nossa, eu queria tanto que ela ficasse com a alma gêmea dela e tal, que eles ficassem juntos, sabe? Porque dava pra ver que o amor da Brida e do Magnus era algo assim muito sincero, era muito magnético. Mas aí eu fiquei pensando, gente, mas realmente tudo que o Magnus pensou e falou, né, e conversou com a Wicca depois, fez muito sentido, sabe? Será mesmo que ia ser bom pra Brida abrir mão da juventude dela pra viver lá isolada com ele? Mesmo eles sendo almas gêmeas, eles teriam conflitos em algum momento. Eles teriam dificuldades, sabe, em algum momento. Então foi muito sábio da parte dele. Eu amei esse livro, assim, eu devorei ele, gente. Eu li, assim, muito rápido, do início ao fim. Eu gostei muito, assim como eu gosto de quase tudo do que o Paulo Coelho escreve. Eu acho que vocês sabem disso. Porque eu tenho uma certa frequência em trazer livros do Paulo aqui pra vocês. Porque eu realmente é um autor que... Desde que eu comecei a ler, o primeiro livro dele que eu li foi O Demônio e a Senhorita Prim. E, gente, depois disso eu nunca mais consegui parar de ler os livros do Paulo, assim. Então, a minha mãe não aguenta mais eu falar de Paulo Coelho em casa, pra vocês terem noção. Então, assim, é um dos meus autores preferidos, principalmente, assim, autor nacional. E eu super indico os livros dele, porque... distrai muito a nossa cabeça, é uma ficção, mas é uma ficção muito bem feita, sabe? A narrativa prende a gente, envolve a gente. Então, esse ficou entre os livros, assim, do Paulo que eu já li, dos meus preferidos, sabe? Eu espero que vocês tenham gostado do resumo e resenha de hoje.
Não esquece de dar like no vídeo, compartilhar com amigo, amiga que gosta desse tipo de conteúdo, tá bom? E se inscrever no canal, porque eu atualizo 3 vezes na semana. Eu publico biografias, resenha e resumo de livro, e eu também tenho trazido bastante livro infantil para contação de história. Boa leitura e até o próximo livro. E se quiser, se inscreve, tá? Que você vai estar me ajudando. Boa leitura e até o próximo livro.